Mandamento judaico, João 15. Vamos falar aqui do Aion, né? Como fosse linear, modo simples, para ter entendimento. Então o Aion vai do Aion Apocalipse. Linear seria Gênesis, o Cronos, aceleração do tempo, e Apocalipse chegaria o Aion novamente. E essa aceleração do tempo é a frequência Schumann, que foi acelerada. Os anjos caídos, quando percebeu que estava preso no tempo linear, por isso que eles querem sair do tempo. Porém, a repetição se acabou. O Ouroboros, a sétima repetição. E eles não querem estar na terceira dimensão, preso. Porque a terceira dimensão é escravidão. As dimensões estão sendo unificadas através do céu vermelho. O que é isso? O céu vermelho está vindo unificando, tanto que os anéis de Saturno estão se apagando, sendo perdidos. E hoje nós temos lá alguns anéis que são as carruagens dos querubins. O Saturno é o gerador de tempo. Então, a terceira terra, como engrenagem, tem as eras, e do se iniciou na era de Touro. A era de Touro, a era de Áries, a era de Peixe e a era de Aquário. Quando o Pai Yahweh, de tudo eterno poderoso, na era de Touro, ele falou: e haja luz. E foi na era de Touro, foi na era que Adão caiu, que houve a queda de Adão. E aí nós temos a Lua-U, a menção da Lua-U, que é a Lua-U que vai levar o céu de volta. Nós temos em algumas no Egito, a Lua-U, o chifre do touro, todos são constelações, significados no firmamento que vão se cumprir, e estão se cumprindo essas codificações. E aí depois da era de Touro, veio a era de Áries. A era de Áries foi a era de Moisés, que veio a lei, né, filho? Meus companheiros e irmãos. Depois foi a era que trouxe a lei. Depois veio a era de Peixe. Na era de Peixe foi a era do Messias, o nascimento do Messias, que veio para quebrar a repetição, ou o Ouroboros, o dragão, a libertação, a salvação para nós, a humanidade. Aqui o Ouroboros é como se fosse o número 8 das repetições. Essas repetições aqui, tem pessoas que faz o símbolo do infinito. Quando você faz o símbolo do infinito, você está fazendo o Ouroboros, que é o dragão, tá? Esse dragão tá preso lá no Sol Central. Então as pessoas aqui, quem fez por não entendimento, faz oração, perdão, que esse símbolo do infinito significa isso. Então, a pergunta e o pensamento é esse, é sobre as eras, Todas essas eras é o sinal do Apocalipse, e aí tem o sinal do Apocalipse 12, que ocorreu em 23 de setembro de 2017,
esse sinal foi falado por João, que ocorreria um grande sinal. E esse foi um eclipse que aconteceu nos Estados Unidos. Depois veio o outro que é o Apocalipse 15, que João menciona, né? Que foi em 2024. Aí ocorreu no 8 de agosto de 2024. Acho que foi isso mesmo. Que fez os 2x. E tem pessoas de cargo alto, famosas, importantes na Terra, que faz essa menção, alegorias de algumas empresas X. E aqui que tá, né? Porque quando há lua de sangue, aqui é para o judeu. E quando é eclipse solar, aqui é para os inimigos dos judeus, né? Então, esse eclipse marcou isso, que está vindo justiça para os americanos. Esses eclipses passou nas cidades, tem como você acompanhar por onde foi que passou as cidades, e você vai ver que é só nomes bíblicos, né? Porque ali se formou um anel, e esse anel está no dedo da noiva, simboliza o noivado da noiva, né? Então, é isso que ocorreu. E também outros países europeus que foram vistos esse eclipse, que foi muito noticiado na mídia em geral. Esse sinal, né, ocorreu, houve esse sinal no céu, para localizar, deixar você onde se está no tempo. O pai já falou, estrelas, sol e lua, o firmamento, onde homem nenhum colocou a mão e nem colocará a mão. Nas escritas, filho, companheiros, a gente pode manipular, né? Quem for assim, poderia falar manipular, mas no firmamento não. Então, a gente seguia pelo firmamento, né? Isso você faz os estudos, e o firmamento, quem entende judaísmo e tem esse acesso de Daniel, se faz isso nas escrituras antigas de astronomia bíblica. Então a astronomia bíblica foi tirada da igreja, né, para não se dar entendimento. E a astronomia de Daniel não é aceita, né? Então religião não permite. Então eu tenho isso, e é isso que se fala no judaísmo: não permita que o homem, doutrina de homem e nem religião alguma, te manipule ou te seduza. O céu, as estrelas, que são anjos, é o que nos guia. Está nas escrituras sagradas. Então, não é aceito Daniel e nem o firmamento, né, foi tirado da igreja. E aqui houve, completou 6.000 anos da repetição. Por quê? Isso temos estudos, e quando se faz a codificação de estrelas, quando pega essa era de peixe, a era de Áries, a era de Aquário e a era de Touro, se sabe que caiu nessas datas e dá as repetições. Porém, meus amigos, se sabe que tudo está se cumprindo. Então chegamos aos 6.000 anos, né? E os anjos caídos, sabendo disso, tendo essas informações, sabia que entre o governo milenar e essa transição de peixe para aquário leva 21 anos. Foi aí que eles, né,
Foi que os anjos caídos tentaram fazer a repetição e, e isso tem que estar nas escrituras, nas leis espirituais. E no mundo, né, no momento, tem que estar no plano material, porque tem que estar na lei espiritual, se faz no espiritual, para ter a reação no mundo físico. E aí está nas escrituras, no livro do Jubileu, o livro de Levítico 25:8, que essa repetição não é nada mais nada menos do que escravidão, o controle. E no capítulo 10 tem a lei da libertação, da consagração, do jubileu, os salões celestiais e o arrebatamento. O arrebatamento é coisa que vai acontecer, e isso quando nós vamos para o Cruzeiro do Sul, né? No paralelo 33, a idade de Cristo. Por que está no paralelo 33? Porque é o caminho da Polaris. E o Cruzeiro do Sul tá no Brasil, quando se codifica. Ele está caindo em Bom Jesus da Lapa, e na Bahia e Vila Velha, Espírito Santo. Cada constelação representa algo, né? Porém, quando se fala constelação, borbulha. O firmamento, ele se enrolará como um pergaminho. Então, se o firmamento vai se enrolar como um pergaminho, o arrebatamento vai acontecer e depois vai se enrolar os céus, né? E no grau 33, a Polaris, que ela está indo para o norte verdadeiro. E no João 15 é o grande sinal. Os jatos de ar vai se colapsar. Então, essas correntes marítimas vai se colapsar depois. Essas correntes marítimas do Atlântico Norte, a neve da Antártica vai chegar até o Equador. Por que nós sabemos isso? Por causa do firmamento e a codificação das estrelas. E aí nós temos muita chuva, muita neve para quebrar o eletromagnetismo. Está sendo quebrado o tempo, porque o negativo está a chegada do sol vermelho, do céu vermelho, do sol vermelho, está unificando as dimensões. Eles vão cair aqui na Terra para ter o arrebatamento, né? Para se cumprir. Todo mundo já sabe como está nessa escritura. Isso será cumprido. Essas ondas de calor que está se acontecendo bastante no sul do país do Brasil, na América do Sul, porque as correntes, né, esses rios de ar estão se colapsando. Depois que essas correntes de ar se colapsar, aí vai ser as correntes marítimas. Vai ficar bem grave isso, porque a neve vai vir para cima da Europa muito forte e para a África também. E aí tem terremoto, muitas coisas naturais para esfriar o relógio. A Terra precisa esfriar para o relógio parar, porque aí vai ter a explosão lá nos Estados Unidos, que é o metano que está lá para fazer a grande batalha. Quando o aterramento de plasma explode tudo. E aí tem que ter muito gelo na Terra para esfriar isso, para religar o relógio e fazer a quarta Terra, que aí vai ser céu vermelho. E aí já são outras condições de vida que vai estar na Via Láctea, que é outro código que tem onde vai ter água ou não. Essas águas aí de rios, oceanos, vai ser tudo dragada para outro local, a terra vermelha, do céu vermelho. E aí as coisas se implicam na vivência na Terra.
porque nós temos que entender quando foi que o Cruzeiro do Sul chegou aqui no Brasil. Foi em Pentecoste. Quando se pega os livros de Daniel, as escrituras antigas, os mapas antigos, que se codifica, aí se sabe que foi em Pentecoste. Então você vai marcando datas, fazendo tudo isso, e aí se chega nessas marcações, né? Então, santidade e arrependimento, esses efeitos vão se intensificar, né? O lugar mais seguro que tem é debaixo das asas do Pai. Agora, na Terra, nós temos ponto seguro, algum lugar em Portugal, na Ucrânia, Groenlândia, Brasil. O Brasil tem muito ponto cego, os pontos seguros, que vai ser menos afetado. Mas a neve, outros tipos de fenômenos naturais, quebra do domo de gelo, né? Vai ser forte, filho. Vai ser forte, meus companheiros. Santidade e arrependimento. Baruch Hashem.